voltando ao assunto aqui dos picaretas, vamos chamar logo assim, que os caras diziam, venha buscar seu carro 0 km, parcela de 400 e pouco, facilitamos para negativado. Meu Deus. Sem entrada, sem juros. Quem é que facilita para um negativado? Entregamos em 15 dias. Ou seja, aí a turma, né, cara, o cara vai onde o cara, era isso que eu precisava ouvir, eu vou lá, esse cara vai me ajudar, ou essa mulher vai me ajudar. Quando o cara chega lá, diz, não, aquela parcelinha lá, ali é um plano para o senhor ir pagando, para tirar mesmo é aqui, em 30 meses, aí a parcela triplica e tal, e o lance é assim, é assado, e olhe lá, quando não prometem que mesmo no prazo de 80, 90 meses, o cara ainda vai contemplar com o lance que o cara tiver. Eu tive uma experiência, eu fui dar um treinamento para uma equipe, eu nunca vi uma coisa tão ridícula na minha vida. E aí eu conversando com os vendedores, eu disse, meu irmão, esses caras não vendem consórcio não. Eu disse, meu irmão, isso aí que você está oferecendo não é consórcio não. Ele disse, não vendo consórcio mesmo não posso nem dizer que é consórcio, porque o cliente recua. Eu disse, mas está aí na tua blusa. E o que é que tu vende? Carro. Eu disse, cadê os carros? Não tinha carro. Quer dizer, os caras aprenderam, desculpa que os caras aprenderam que tinha que dizer que tinha um carro em tal canto, não sei o que, tinha um texto. Alguns desses caras, era isso que eu estava dizendo anteriormente, alguns desses caras não sabiam que não estavam que não estavam falando a verdade. Para você ter uma ideia, né? Eles acreditavam na própria mentira porque foram ensinados assim. Isso, para eles era a verdade, né? E outra, as lojas dentro da José Bastos, cheio de carro, o cara tá aí os carros aí, né? Olha aí. E eles tiravam foto, mandavam para os clientes, meu irmão, então assim, sabe, complicadíssimo, né? Vocês devem se deparar o tempo todo com esse Cabe uma história do Miguelzinho bem rapidinho. Cabe. Miguel chegou, o cliente perguntou, aceita o carro de lance? Aceita o carro como lance. Aí um dia ele estacionou lá na Embracon com um carro. Miguel, tu comprou o carro? Não, mas esse carro aqui é do cliente, porque eu peguei o carro. Pois eu tenho uma história, eu tenho várias. Eu tenho várias histórias do Miguel. Mas assim, ele não era maldoso, tu sabe que ele sofreu um acidente, perdeu uma parte da massa encefálica. Ele é um senhor, só que ele ficou tolinho. Mas gente finíssima, meu irmão, sabe? Trabalhador, guerreiro e tal. Aí ele conversando com um cara no interior, que eu não me lembro a cidade. E aí, tipo, o cara tinha um caminhão que valia 60 mil. Aí eu disse, rapaz, tu avalia esse meu caminhão aqui enquanto? Ele, sem saber de nada, disse 80. Meu amigo, pra onde essa Kombi, esse cara ia desse caminhão atrás? E eu vou falar assim, rapaz, o que é que esse caminhão direto seguindo a gente? Não, é um cliente meu, quer fazer o consórcio. Porque o cara se empolgou, porque o valor era muito alto e tal. Ou seja, parece, diz a lenda, que esse cara foi bater em Fortaleza, que o Miguel vendeu o consórcio para ele e tal, e na hora do lance, cadê o valor do carro? O Miguel, não, só tem que vender o carro, e o cara não conseguia vender pelos 80, exatamente. Tem muita história do Miguel. Mas o Miguel hoje, é uma figura. Esse assunto tocou, é bom a gente falar aquela administradora que tem um plano troca de chave. É algo bem interessante também para o público. Cara, eu acho legal. Eu acho legal, sabe? E funciona para imóveis também. Funciona para imóveis. Ou seja, o que eu paguei a incorporadora enquanto está na planta, eu posso usar como lance para pagar o restante final do imóvel. É extraordinário isso. Tu fala na questão do cliente comprar o imóvel na planta? Não. Eu comprei na planta, estou pagando normal. Vai chegar um momento que eu tenho que ou financiar ou quitar, né? Isso. O que eu paguei na planta, eu posso fazer um consórcio nessa administradora e eu ofertar tudo que eu paguei nesses 3 anos como lance. Na hora que eu for contemplado, ele me entrega só a diferença, eu não preciso pagar lance. Aí eu vou e quito o financiamento. Ou seja, o que seria um financiamento virou um consórcio. Muito legal. Do mesmo jeito eu posso fazer do carro, só que aí a turma confunde. A turma fica dizendo... Na verdade, tem muito vendedor que nem conhece como é que funciona. Sim, a maioria. E assim, ele vai dizer... Pode dar o teu carro como lance. Administrador de consórcio nenhum vai receber um carro. Você vai ofertar o valor do seu carro. É tanto que se eu tenho um carro de 50, né? E eu pretendo comprar um carro de 100, eu oferto 50. Quando eu for contemplado, a administradora me dá só uma carta de 50. Ou seja, eu fico com o meu carro e uma carta de 50. Qual é a vantagem disso?
eu só vendo meu carro quando eu for comprar o outro. Perfeito. Mas aí o detalhe é que para a administradora aceitar, tem que ter uma avaliação. Você tem que comprovar, legal. Você tem que ter uma avaliação feita na concessionária ou revenda de papel timbrado, onde realmente identifica que esse carro vale esse valor, né? Para justamente ficar tudo documentado. E no caso do imóvel, você tem que ter os recibos, que você pagou todo aquele valor, obviamente. E uma dica que eu até... às vezes a pessoa pensa que o carro é obrigado a estar no CPF dele, e nem é. Nessa operação de troca de chave, o carro pode estar no nome do seu irmão, do seu pai. Isso aqui é interessante. Eu já não sabia, legal. É só para recebimento. Faz sentido. É muito interessante. Cada vez você fica, pô, tem um carro aqui, mas não consigo juntar dinheiro. Aí encaixa perfeito o consórcio, o plano de troca de chave, porque você não é nem obrigado a ter um carro. O carro não é obrigado a estar quitado, você pode ter um carro de um parente. O grande gargalo é, né, na minha concepção, eu tenho que contemplar essa carta. Então eu tenho que achar o grupo também ideal, não é porque tem essa facilidade que eu vou contemplar no exatamente. Tenho que fazer o estudo de grupos do mesmo jeito. Às vezes tem muito cliente resistente quando eu digo, olha, cara, agora mesmo, o cara estava querendo comprar um ônibus para transporte de uma banda aí e tal, R$1.200.000. Esse cara, primeiro que não tem uma carta desse valor de automóvel, mas digamos que tivesse. Porque eu estava sugerindo ele que fizesse 4 de 300, para sobrar 300 mil, porque aí no grupo o lance era bom, nem que ele demorasse 2, 3 meses para contemplar, mas ele ia conseguir acoplar as 4 e comprar, e ele totalmente resistente. Não, cara, eu quero uma só, mas não existe isso. Em canto nenhum você vai conseguir, mesmo que tivesse, vamos supor que essa de 1.200.000 fosse um lance de 70%, eu estou te oferecendo um lance de 35%, tem que fazer a conta. É porque muito cliente não sabe que ele pode, tanto para o consórcio de imóvel como para o consórcio de carro, fazer a junção, né? Várias cartas. De vários créditos. E às vezes a gente que é vendedor, que é consultor, a gente está oferecendo mais de um crédito, não porque a gente vai ganhar em cima disso, é porque a gente consegue visualizar, estrategicamente falando, que os grupos que eu consigo colocar, eu posso colocar no mesmo grupo, eu posso colocar em grupos diferentes, né? E a estratégia que eu estou colocando é muito melhor do que de repente eu fazer uma carta só. Sim. Conta da questão da média de contemplação, tem uma série de situações. Tem uns clientes questionando comigo aí, até hoje, porque eu disse, cara, uma das últimas coisas que eu pesquiso quando eu vou fazer um consórcio é a taxa de administração. Ah, o cara disse, como assim? Vou lhe provar agora. Primeiro, vamos dizer que tu tem uma taxa de administração de 10%, que o lance é 70%, e eu tenho uma taxa de 20%, que o lance é 35%. Qual é o melhor? Eu desembolso mais, você tem que fazer essa conta. Outra coisa, taxa de administração não significa dizer custo efetivo total. Verdade. Vamos supor, o Pedro tem uma taxa de 15, eu tenho uma taxa de 17 e o meu consórcio é mais barato que o dele. Como assim? É porque no dele tem fundo de reserva de 5%, tem mais 4% de seguro, só aí aumentou 10%. Então o custo efetivo total é diferente de taxa de administração. Tem muito vendedorzinho que o cara pergunta quanto é a taxa, ele diz só a taxa. Depende, você está querendo saber o custo final e tal. Às vezes até o lance equilibra isso. Uma taxa maior, o lance é menor, o cara... Ou seja, o cliente também tem que saber fazer conta, tem que ter a expertise, não é só... porque a taxa de juros do financiamento ela é calculada em cima do valor financiado e não em cima do total. Então, exatamente. Quando você vai fazer cálculo de taxa efetiva, você tem que levar muito em consideração o lance, porque é um lance muito alto. O cara montou o fluxo de pagamento das galáxias. Vou dar o lance embutido, eu vou dar do meu bolso, vou usar o FGTS, vou parcelar o resto. Pedrinho, meu irmão, aconteceu, foi um fato aqui, todo mundo aqui do escritório sabe disso. O cara para comprar um SW4, 450 mil. O cara chegou para mim aqui, ó, vamos ver aqui, começou, né? O lance de tanto, 60 meses, não, menor, gosto de ficar devendo não. Meu irmão, chegou em 20 meses. O cara, não, essa parcela aí tá boa para mim. Eu vou dar 370 de lance. Eu disse, meu irmão, o cara hoje é meu amigo, já fez consórcio de imóvel e tal. Disse, cara, eu estou sendo desonesto com você se eu lhe vender esse consórcio. E a comissão é boa. Mas olha só, se tu chegar ali na Toyota agora, 80 mil, tu parcela isso em 20 vezes, 12 meses sem juros, bicho. Não é que esse cara fosse burro.
É porque como ele estava na pegada do consórcio, No 72 meses, no calor da emoção, 60, 50, quando ele foi diminuindo para achar a parcela que ele queria, ele não se atentou que ia ter que pagar, sei lá, 10% a mais, né? E ele comprou realmente o carro, parcelou lá em 15 vezes, ou foi 12 vezes a diferença. Analisando a frase sobre o consórcio, tradução e análise. A inteligência artificial tá ligada. Ela tá gravando tudo que eu tô dizendo, porque Tá aprendendo. minha aluna. Aí, depois ele fez um consórcio de imóveis. Mas assim, ele agradeceu a franqueza. Se naquele momento eu tivesse deixado ele passar despercebido, ele tinha feito. Talvez quando ele chegasse em casa, ou depois que ele comprasse o carro, ele ia refletir e tal, né? Mas assim, a gente tem que ter essa hombridade também, se colocar no lugar do cara, é importantíssimo. Eu ganhei a confiança do cara. Deixa eu só falar sobre um assunto que vocês já tocaram aqui, referente a vendedores que trabalham sem Serasa, sem nada, sem consulta especializada. Vendedores, né? Não é vendedores. Vendedores somos nós. Quando algum cliente me procura, às vezes até por conta dos anúncios que a gente faz, né, no Instagram, que a gente funciona, né, para poder achar esse cliente que está interessado no consórcio, e o cliente diz assim, não, mas eu posso fazer o consórcio, eu estou com o meu nome negativado, estou no Serasa. Aí eu disse, não, se você quiser fazer o consórcio, você pode fazer. Tem algumas administradoras que não tem problema em você adquirir o consórcio. Legal esse assunto aí. Outras você não consegue nem adquirir o consórcio, porque já faz a análise inicial, né? Então, assim, mas você tem interesse em fazer o consórcio para contemplar e tirar o bem? Tem, eu quero contemplar logo. Isso não. Então, a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir fazer o consórcio, a gente vai conseguir contemplar você, mas na hora de adquirir o bem, você vai ter um probleminha. A não ser que você, nesse período de fazer o consórcio de adesão, de você contemplar, você consiga resolver o problema do teu nome. Ou então faz logo o consórcio no nome de outra pessoa, né? Não, mas aí é o ponto que eu vou chegar. Eu sempre falo o seguinte, cara, se tu for comprar um sapato em uma Casa Pio da vida, né, fazendo propaganda aqui, você não vai conseguir um sapato que é um valor bem menor se você tiver restrição. Imagina lá a administradora de consórcio liberar 500 mil, 200 mil, 100 mil, 20 mil, seja lá qual for o valor que a administradora vai liberar para você, Rapaz, tendo em vista que você tem um nome com restrição. A turma tinha uma brincadeira, né? Dizendo que houve uma época que tinha uma administradora que os garotos de propaganda eram o Zezé de Camargo e o Luciano. Administrador de muita credibilidade e tal. Aí a turma dizia que quando o cara estava negativado, né? E chegava lá no cadastro, aí, pare! Precisava de uma avalista, né? Então, assim, o cliente ele tem que entender, só para me concluir, o cliente tem que entender que se para eu comprar uma coisa que é tão simples, que é um sapato, eu preciso estar com o meu nome limpo, imagina um carro, ou um imóvel, ou um ônibus, ou seja lá como bem, eu tenho que estar com o meu nome limpo. Sim, natural. Qualquer coisa que você vai comprar. Não existe facilidade demais. Não existe facilidade demais. Existe a questão do estudo do grupo, de conhecimento, de você buscar o que é melhor para o teu cliente, mas facilidade, sem juros, sem taxa, sem entrada, eu já tive teu carro, não existe. Eu já tive a oportunidade de perguntar para o dono de uma administradora, que eu tive o prazer de conhecer, e eu disse, meu amigo, me responda uma coisa, sempre tive curiosidade estou tendo a oportunidade dessa aproximação e queria te fazer essa pergunta. Porque antigamente eles não faziam análise cadastral alguma quando era imóvel. Agora já fazem. Aí eu disse, por que é que vocês não fazem análise cadastral e todas as outras fazem? Esse Monteiro é simples. Um carro o cara pode levar para um desmanche, pode levar para o Paraguai, tocar fogo. Mas eu nunca vi ninguém correndo com a casa no ombro. Tu tá entendendo a filosofia do cara? Garantir o próprio imóvel. Poxa, não vai sair dali não, entendeu? Então assim, claro, isso mudou, infelizmente. Era bem legal porque você tinha um argumento top. Mas assim, mesmo hoje, a análise cadastral deles é bem suave, bem tipo, restrição até tal valor eles nem consideram e tal. Quer dizer muita que coisa a análise cadastral roda bem, lá? Roda bem. Roda bem. Eu já sabia que era, mas não queria falar, né? Eu só fiz um trocadilho. O meu sangue é meu verde. Torcedor do Palmeiras também? Não. Ele é um cara, vermelho. Uma coisa que a Raquel falou aqui que faz total sentido, assim, e eu vejo que a gente se alinha, né? Vender é ensinar a viver, muitas das vezes. Muitas das vezes é ensinar a viver. É um cliente que ele chega, que ele passou a vida inteira construindo um castelo de areia.
E aí você chega, cara, eu tenho a possibilidade de te levar para tu construir um castelo de cristal, mas tu precisa acreditar na minha sinceridade. Você está negativado? Excelente solução que vocês deram. Faz no nome de outra pessoa. Cara, tá com o nome sujo, mas não quer fazer no nome de outra pessoa, não consegue? Faz um consórcio, entra na administradora que pode colocar, mas aí você já vai ciente que você vai precisar renegociar. Vai se preparando para limpar o nome. Porque foi o castelo de areia que ele construiu. Às vezes a gente entra, tá tão empolgado para fechar um negócio que a gente entra num problema que não é nosso. O cliente, ele tomou atitudes que fizeram com que ele tivesse com o nome sujo naquele momento. E a gente está provendo ali uma solução para ele. Mas quando a gente fala a verdade para o cliente, mostra todas as soluções que ele pode fazer assim, o consórcio, mas da maneira correta, realmente a gente está procurando a solução para o cliente. Total. E quando a gente vem de maneira errada, passando informações em reais... E por que ele recua nessa hora? Porque ele acha difícil. Né? É verdade. É natural. E quando a gente acaba oferecendo um produto que a gente não tem, na verdade a gente não tem esse produto que libera sem entrada, sem juros, sem SPC, sem Serasa, que a gente não tem esse produto no mercado, né? E a gente fala isso pro cliente, às vezes o cliente fica frustrado com a gente, né? Ele, poxa, mas o João ali vende. Por que tu não vende? Se é a mesma empresa, se é a mesma administradora, eu não sei qual a capacidade que ele tem, porque eu, no meu caso, eu trabalho há tanto tempo no mercado, eu não trabalho dessa forma. E assim, a gente sempre vai passar por essas situações, sempre vão aparecer novos clientes com novas demandas, o consórcio também vai se adaptar a essas circunstâncias. Vai chegar um dia que eles vão liberar para o negativado, não fiquem esperando isso. Se programem para regularizar seus nomes e outros. Um cliente me disse uma coisa interessante. Monteiro, nem que eu limpe o meu nome hoje, o banco não vai aprovar meu financiamento, não. Porque é isso. E se não der certo naquele período que eu fizer a pesquisa, só daqui 6 meses de novo, eu vou fazer o consórcio. Uma hora vai dar certo. A minha tese é que todo mundo deveria pagar um consórcio. Porque ele vai te gerar uma oportunidade, uma hora não tem jeito. Ou um imóvel, ou um carro, ou uma grana, ou... A principal é a economia. Isso, exatamente. Sobre essa situação do cliente que ele estava negativado, que ele limpou o nome, que ele tentou financiamento e ele não aprovou porque o banco estava lá olhando para ele, né? No consórcio realmente é diferente. Inclusive, eu tenho um caso muito recente. O cliente estava negativado e ele estava 6 meses em negociação, conversando. Eu disse, não, quando tu limpar teu nome, a gente faz todo o processo e dá para fazer o consórcio, contemplar e a gente consegue tirar o bem. Aí ele limpou o nome, Raquel, limpei o nome, vamos fazer agora. Eu procurei a melhor administradora que adequava na necessidade dele, conseguimos contemplar. E por incrível que pareça, a gente deu entrada num processo dia 4, né? Ele pagou o lance, dia 4 deu entrada num processo de documentação do carro, né? Tudo bem direitinho. O crédito vai ser pago agora segunda-feira. Olha aí. Quer dizer, em menos de 30 dias eu fiz o consórcio, contemplei... Isso é uma regra? Não, depende de algumas ocasiões, administradores, Claro. É uma cesta básica de informações. Não, mas aí, no caso, eu fiz a consultoria antes mesmo dele fazer o consórcio. Sim. De que forma? Antes de eu vender o produto para ele, eu tinha que saber qual era a renda dele, né? Para saber se ele ia se encaixar nessa administradora, porque ia cobrar no mínimo 3 vezes o valor da parcela. De repente, o cliente ele não comprovaria essa renda de 3 vezes o valor da parcela, porque ele já não se adequava a essa administradora. Tem outra administradora que ela não pede comprovação de renda, aprova logo no É porque existe um gargalo muito grande, né? Tu fez me lembrar uma coisa, do cara dizer assim, eu acho que vocês já ouviram isso. Quer dizer que eu posso pagar e não posso receber, né? O cara diz, né? É bem isso mesmo. Porque você, por enquanto, é poupador. Você só é devedor depois que for receber o bem. Qual é a obrigação que o cara tem depois que ele contempla? Continua pagando. Só pagar. Ele não pode, né? É verdade. Então, assim, ele só é devedor a partir daquele momento que ele, de fato... Exato. Então, só para concluir. Então, assim... Para esse cliente, exclusivamente para esse cliente, eu fiz justamente a consultoria de saber qual era a melhor administradora que se adequava. Tive o cuidado de ver se a renda dele, a comprovação de renda dele, se adequava ao que a administradora pedia, exigia. E quando a gente foi dar entrada no processo de pós-contemplação dele, a documentação dele já estava redonda, eu não tive que me assustar. Olha, procura a documentação X. Ali já estava tudo redondinho. Quando eu mandei a documentação com os dados do carro, é só aprovação. Não tinha que me preocupar de pedir mais alguma coisa. Né? E assim, o carro talvez fosse um imóvel, fosse mais inflexível, né? Mas
naturalmente também poderia ter dado certo. Né? Às vezes, sempre tem um jeito do cliente receber. Né? Ou ele transferindo, ou ele arranjando uma avalista se for necessário, ou deixando um outro bem como garantia. Tudo isso é possível. Antecipando valores. Antecipando parcelas, exatamente. A administradora sempre vai dizer assim, olha... Nunca ela vai negar 100%. Nunca vai negar 100%. Ela nunca nega. O senhor tem esse caminho aqui ainda e tal, né? Por mais que o cara... Geralmente é porque o cara quer ouvir o sim, quem é que gosta do não, né? Mas quando não é necessário, é obrigado, não tem jeito, né? Eu falei aqui uma história no making off aqui, mas para a gente encerrar aqui, eu acredito que ninguém tenha mais nenhum assunto. Eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais se quiserem, falar de algum assunto e tal. Mas agora o cara, no canal aí, numa vídeo, conversando com o cara, ele disse assim, ó. Entendi, Monteiro, então tu deve ter aí uns 200 imóveis e uns 10 milhões na conta, porque tu sabe o caminho das pedras, né? E eu tinha que responder rápido, né? Mas eu já imaginava que um dia alguém ia me perguntar isso. Eu digo, não, tenho não. Eu só tenho a minha casa de morada mesmo. Para mim já é suficiente. Eu não tenho interesse nenhum em ter 200 imóveis, nem conseguiria administrar isso. Isso é uma questão filosófica. Você que quer os 200 imóveis, eu estou aqui para lhe ensinar. Aí o cara ficou, né? Quebrou o gelo, né? Mas assim, do mesmo jeito que já aconteceu também, eu numa conversa com os vendedores, aí o cara disse assim, esqueci o que eu ia falar. Corta essa parte, Nereu. Corta essa parte, Nereu. Não, mas foi bom que tu fez a reflexão, aí aproveitou aquele outoninho. Foi. Totalmente. O vendedor ia te falar alguma coisa. Pois é. Lembra dos treinamentos aí? Ah, não. O vendedor disse assim, Monteiro, quer dizer que você é o bichão, né? Você não perde nenhuma venda. O cara disse, ó. Eu disse, perco. Mas eu perco menos que você. Eu estou mais preparado. Né? Estude mais. Você está precisando estudar mais. Então, não nem me lembro o que foi aqui. Mas legal. Gente, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? O púlpito aí está aberto. Eu acho que eu já falei demais, até rouco tô. Agradecer o convite. Muito bom estar perto de pessoas que são referências no nosso mercado. Às vezes a pessoa pensa, é concorrente, mas é interessante como no consórcio a gente não se trata como concorrente. Sim, nós claro. tratamos, vendemos o mesmo produto, disputamos os mesmos clientes, mas somos unidos. Um tira dúvida com o outro. Deixa eu falar uma coisa a respeito disso, muito legal. Eu lá em casa ontem pensando, eu tenho que perguntar isso para eles. Aí tu falou, agora eu me lembrei. Eu não encontro os clientes do Pedro, o Pedro não encontra o da Raquel, a Raquel não encontra os teus. Cara, é um mercado muito amplo. Ninguém encontra o cliente do outro, ou seja, tem cliente para todo mundo, cara. Né? Mas conclua, o que é que você fala? Interessante. Não, eu agradecer o convite e dizer que a gente está à disposição, sempre que precisar, que for conversar, tirar uma dúvida. E foi bom você ter vindo até aqui, a gente não tinha ido ainda, estou devendo uma visita lá também, mas é bom essa aproximação aí pra gente. É isso, é parceria mesmo. E o principal daqui, dessa conversa, é passar mais informação para o público, as informações corretas, as tendências, o que o consórcio vem evoluindo, crescendo, claro. As novas variáveis do consórcio e acompanhar o canal do homem, que o homem é bom. E outra, isso aqui vai ser o primeiro de uma série, garanto a vocês. Inventaram até o nome hoje, GTCast, né? E tu, Pedrão? Só agradecer, cara. Eu já lhe falei, o que a gente fala no off, a gente fala no on. Eu tenho aqui referências, eu tenho uma admiração por você, por Raquel, pelo Ranieri. Escuto seu canal, tem dúvidas que eu tiro com relação a explicações, argumentos. Tem argumentos seus, do seu canal que eu uso com os meus clientes. Estou sabendo. E assim, ninguém é sabido demais para não levar conhecimento de outra pessoa. A gente sempre leva e sempre deixa conhecimento. A gente sempre aprendo muito com você também. Aprendo demais com vocês, com o Ranieri, então, às vezes ele me dá dica, me dá toque. Raquel, aprendi muito, Raquel, com o que você falou aqui. Obrigado mesmo. E só dizer obrigado e que se eu fiz raiva a alguém aqui, por favor, melhore que eu não faço mais. É isso. E tu, Loura, o que é que tu diz? Pois não é? Estou aqui. Eu tenho que agradecer, né? São muitos anos de amizade, né? De companheirismo, né? Eu e o Monteiro. Para mim é Marcelo, né? Eu conheci lá mais tempo que vocês. A gente eu que ensinei ela. Mentira. Mas foi. Algumas coisas.
A gente tem uma troca muito boa, apesar da gente ter todo mundo aqui, entre aspas, concorrente, mas a gente também tem uma troca muito boa de conhecimento, né? Quando eu preciso dele, eu ligo para ele, pergunto se fosse você, o que é que você faria para poder a gente não perder a venda. As coisas boas sempre, né? Indicam um pro outro, isso é legal. Sempre eu indico alguma coisa para ele sempre me indica também. Ele também me pede algumas ajudas também, viu? Sim. De algumas administradoras, que eu tenho um pouco mais de conhecimento do que ele, porque ele estava muito engajado em outra administradora, eu já estou com outras há algum tempo. Então, assim, é crescer, né? A gente sempre está numa crescente. E uma coisa que você falou, que a gente sempre precisa aprender. A pessoa que acha que não precisa mais aprender, ela tem que começar tudo do zero. Né? A gente está em fase, toda hora a gente precisa aprender alguma coisa. Até porque o nosso mercado de consórcio, a gente como pessoa, como ser humano, a gente precisa estar em aprendizado direto. Né? Um médico, quando ele se forma, né, você pensa que, não, ele estudou ali, tá bom. Ele tem que toda hora estar aprendendo. Claro, eu aprendo. As coisas vão mudando. De vez em quando eu estou aprendendo algo também. Né? Então, assim, eu tenho que agradecer o Monteiro há muito tempo, acho que uns 2 anos que ele vem brigando comigo, assim, tu tem que aparecer mais na internet, tu tem que aparecer e eu não quero não, porque eu não gosto, eu não quero. E com muita luta e reluta eu estou começando a trabalhar nesse meio digital e eu vi que já está bem legal. Né, que por mais que a gente tenha um pouco de vergonha de trabalhar, de quando tem uma câmera na nossa frente, realmente é uma coisa muito gratificante porque a gente está falando sobre o que a gente conhece, sobre o nosso conhecimento, né? Então, assim, eu tenho que agradecer pelo incentivo que você me deu. Né? Legal. De muitos anos de conversa, né? Então, realmente, eu tenho muito a agradecer a você. Eu agradeço a presença de vocês. Monteiro, só fazer um lembrete do negócio que aconteceu com a gente, cara, me cativou naquele dia. Eu estava saindo da corretora e vendi uma cota para a GT, né? E aí eu contemplei o cliente no primeiro mês, e aí nós tivemos aquela questão que o cliente trouxe Nós não nos conhecíamos. Nós não nos conhecíamos. E aí ele trouxe a escolta todinha, ele trouxe até o contador por causa de uma vareta. Ele veio para brigar. E aí a gente conversou e eu me atrasei porque eu estava numa reunião com o pessoal lá da Volkswagen. Foi nessa mesa aqui. Aí foi nessa que eu cheguei, aí todo mundo estava conversando. Gente, por que vocês não tentaram essa solução aqui? Pá, isso aí. Aí o Monteiro disse assim, ei, macho, eu com essa ruma de tempo de consórcio, não sei quantas pessoas aqui na mesa, não tinha pensado que tu pensou. Tu foi e resolveu. E aí eu achei... Mas por quê? Por conta do nível de relacionamento dele com o cliente, ele sabia algo que ele podia fazer. Sabia a dor. Entendeu? E aí, e assim, cara, um cara do teu nível, com o conhecimento que tu tem, a humildade. Porque antes da glória, o coração do homem é enaltecido. Mas antes da arrogância, ou antes da glória tem humildade. E antes da queda, o coração do homem é arrogante. Quanto mais humilde a gente for, mais a gente atrai gente boa, cara. Legal. Lhe agradeço. Eu que agradeço demais vocês. O papo foi extraordinário, melhor do que eu imaginava. Para quem não sabe, que está vendo de casa aí, a gente tinha ensaiado um monte de coisa, saiu tudo diferente, mas saiu melhor do que o combinado. Se você gostou, deixa aí nos comentários, qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer coisa que a gente não deixou muito claro, chama aí, a gente vai ter o maior prazer do mundo em esclarecer de fato. Nós estamos sempre à disposição aqui. Aproveita e já manda esse episódio para aquele seu amigo, seu familiar que está pensando em trocar de carro, comprar um imóvel, fazer consórcio como investimento. Deixa ele sabendo do que a gente conversou aqui. Forte abraço.